seguidores, e pelo fato deles terem muitos seguidores, os seguidores também se tornam anticristos como eles. Cadê os soldados de Cristo? Aí eu olho para você que está me ouvindo e dando glória a Deus. Eu olho para você que está me ouvindo e diz: é verdade. Eu estou vendo daqui, tu fazendo assim, ó, é verdade. Rapaz, é verdade. Você que está dando aleluia. Você que está comigo na mensagem dizendo: eu creio. Se eu entrar no seu Instagram, eu vou ver alguma mensagem apologética lá contra o falso profeta? Ou eu vou ver linguinha para fora e 2 dedinhos? Eles se multiplicam, eles se apoiam. E os nossos está dizendo: isso é polêmico. E os nossos está dizendo: não julgueis. E os nossos: deixa com Jesus. Não, irmão, a palavra foi confiada a nós, o Espírito Santo foi enviado a nós. Pelo amor de Deus, igreja de Jesus, se o mundo falar de lá para cá, falemos nós daqui para lá. Queridos, paz do Senhor Jesus. Amém, gostei. Os que podem, por favor, abra sua Bíblia na primeira epístola de João. Não é no Evangelho, na primeira epístola de João. Bem pertinho do Apocalipse, no capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Eu nem olhei para a foto do senhor, volta aqui. Ficou feia. Eu nem olhei para a foto do senhor. Vai, tira agora. Não, abraçar tá. Desceu, agora tira a foto. Amém. Aleluia. É live. É live. Primeira de João, capítulo 2. Leiamos, por favor, a partir do versículo 18. Eu estou com a versão aqui, Peshita. Veio do aramaico, mas o sentido é o mesmo. O versículo 18 diz: filhos meus, é o tempo final. E assim como vós escutastes que o falso ungido vem, assim agora há muitos falsos ungidos. E por isto conhecemos que é o tempo final. Saíram dentre nós, mas não eram de nós, porque se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco. Mas saíram dentre nós, para que ficasse manifesto que não eram de nós. Mas vós tendes a unção do Santo, e podeis discernir qualquer homem. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis, e porque falsidade alguma provém da verdade. Quem é o falso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Este é um falso ungido. O que nega o Pai, também nega o Filho. O que nega o Filho, tampouco crê no Pai. O que reconhece o Filho, reconhece também o Pai. Tomai o vosso assento. Minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que desde mais cedo se dispõem a estar neste ambiente e o transformam em um ambiente de adoração. Eu citarei alguns nomes aqui, pois fazem parte da estrutura desse evento visando a nossa edificação. Pastor Paulo César é o coordenador regional de pastores
Meu muito obrigado. Ao pastor Marlon Ovailer. É francês, é espanhol, é o quê? Alemão. Meu muito obrigado. Que o Senhor Jesus te use cada vez mais. As autoridades aqui presentes, pastor Joelson da Silva é o coordenador estadual de jovens de Santa Catarina. Que palavra boa, hein, pastor? Aleluia. Pastor Hebron está aqui representando a convenção. Pastor presidente, eu também ministro o meu abraço a eles. Meu muito obrigado. E o meu amigo, ele escreveu aqui, ó, meu amigão particular, best friend, Max. Cadê ele? Olha lá. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida do Max e da sua família. Queridos, rapidinho, é sério, rapidinho. Tem os meus livros, eu não sei onde. Sabe onde está, Max? Meus livros? Pastor Max, eu falei para ele que eu ia ter dificuldade para chamar de Pastor Max, eu vou aprender. É muito tempo chamando de Max. Em algum lugar, depois eu passo a informação a vocês. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala, de Gênesis a Malaquias. Mas eu só tenho disponível aqui Deus Fala em Gênesis, uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo, no livro das origens, e Deus Fala em Êxodo, da mesma forma, capítulo por capítulo, no livro da máxima manifestação de Deus, no Antigo Testamento. Todos os capítulos comentados e explicados com tema, introdução, tópicos, esboço e conclusão. E na conclusão desses dois livros, apontando para Cristo e para os apóstolos, pois é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Obrigado pela água. Eu também tenho um dos últimos livros que lancei, Solteiro de Propósito. É de propósito que você está solteira, eu sei disso. Um guia bíblico para uma fase importante, estará disponível também. Tenho um outro livro, é o que, macho? Os livros do senhor estão lá na estande de camiseta, lá escrito entrada do camarote, lá atrás. Os livros do senhor. Obrigado. Deus abençoe. Vem, tchau. Posso dar um abraço? Forte. Vaza. Gente. Ele entrou no manto, foi? Eu também tenho. Eu gosto demais de pregar no sul, cara. Vocês é top. Além de organizados, são pentecostais. Aleluia. Princípios da liderança de Paulo. Inspiração e estratégia para o ministério e vida cristã. Tem dois livros da minha esposa. É cantora, pregadora, compositora e agora escritora, sem ser feminista. Mulheres Consolidadas, um devocional para descobrir a mulher que Deus quer que você seja. E tem um outro livro da Luana, Entre Elas e Deus. Eu perguntei, por que esse título, Entre Elas e Deus? Ela disse que é para ninguém se intrometer. Então, tá bom. E para conhecer a Bíblia, é uma introdução bíblica. Em 52 semanas eu te ajudo a compreender a Bíblia, livro por livro, de Gênesis ao Apocalipse. Tá bom? Introdução bíblica, quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu e sobre quem. E também tem o último, Além dos Sonhos. Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Tem livro de R$20 e livro de R$50 e já está com desconto. Eu quero falar com vocês subordinado a um tema que me pesa o coração e às vezes me entristece, me enfurece, pois o ministério não anula a personalidade. Os ministros de Deus sabem que muitas vezes Deus se vale do seu perfil para te usar em uma determinada área. E o tema da minha pregação é Anticristos no meio de nós. Daniel
apontou para um pequeno chifre numa fera, indicando o anticristo. Jesus, em Mateus 24, apontou para o anticristo e falsos mestres. Pois os falsos mestres, que na linguagem de Jesus incluem os falsos profetas, preparam o caminho, levantam a plataforma para o anticristo. Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, fala sobre o perfil maligno de um homem que se apresentará como resposta e solução definitiva para os problemas da humanidade, a começar por uma só língua, uma só moeda, uma só religião. Assim como Cristo é a encarnação do próprio Deus, o anticristo será a encarnação do próprio Satanás. Mas a Bíblia nos deixa claro também que não há apenas o anticristo. Existem os anticristos. Para nos despertar para tal realidade, João declara que o futuro já havia chegado. Por isso ele diz: já é a última hora. É uma escatologia antecipada. O já e o ainda não. Uma nova realidade já foi implantada, e nessa nova realidade há uma guerra entre luz e trevas, bem e mal, verdade e mentira, sinceridade, falsidade. Na linguagem joanina, última hora é mais do que uma duração de tempo, é um tipo de tempo. Não é uma referência cronológica, é uma verdade teológica quando João diz último tempo, última hora, ou na minha linguagem aqui, o tempo final. Ou seja, um tempo específico que desde o tempo de João tem características óbvias, claras, que sermos enganados responsabiliza-nos, ou seja, tira de nós a inocência. Não dá para dizer eu não sabia, pois o texto é claro sobre um perfil de tempo, e na intenção do autor é proteger a igreja das heresias que lutam contra a encarnação de Cristo e sua divindade. Ferindo Cristo, se fere o corpo dele, que é a igreja. Mas num tempo em que cada um tem a sua verdade, a verdade do Evangelho tem se tornado uma opinião, e alguns dentre nós abaixam a cabeça para esse perfil de mundo em que vivemos. Qual, pastor? Cada um tem sua verdade. Então, você tem sua fé, eu tenho a minha. Você tem seu jeito, eu tenho o meu. Mas quando se trata de evangelho, não existem evangelhos. Não existem portas, só existe uma. Não existem verdades, só existe uma. Quem aceita qualquer tipo de opinião acabará cedendo e aceitando todo tipo de comportamento. Assim as heresias vão destruindo igrejas, destruindo ministérios. Antes que chegue o anticristo para um tempo final, já existe os anticristos. E
a principal característica que João dá do tempo do fim, e que está neles, ou seja, nos anticristos, nas igrejas, nas redes sociais, está aqui no versículo 18. Ele escreve à igreja lembrando-a do que ela já havia escutado. Vocês ouviram que o anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo ou quer tomar o lugar de Cristo, imitando Cristo, vem. Pois o anticristo tem essas duas características: se opor a Cristo, anticristo, e tentar tomar o lugar de Cristo usando o nome de Cristo, é anticristo. Só que escatologicamente nós só pensamos no anti que se opõe, e não no anti que tenta tomar o perfil de Cristo, as palavras de Cristo, ou parte da pregação de Cristo, para solapar a verdade do Evangelho. Esses são os perigosos. E onde os anticristos se desenvolvem? Como eles se dão bem? De que forma eles conseguem chegar mais longe do que o esperado? Através da falsidade. E não é complexo valorizar ou viver em falsidade num tempo em que estamos, porque a nossa geração é uma geração que acha normal a falsidade, e a igreja é a resistência. Mas como continuaremos sendo a resistência se os anticristos estão no meio de nós? Lembre comigo que se nossa geração é ou não é vive ou não vive um tempo de falsidade. Já ouviram falar da grávida de Taubaté? Agora tem mãe de bebê reborn. Falsa mãe, falso bebê, falsa maternidade. Daqui a pouco vão adotar o boneco assassino e a Annabelle. Porque o que é mal, essa geração chama bom. O pecado da homossexualidade gera falsos homens e falsas mulheres, pois biologicamente não são o que psicologicamente pensam ser. É a geração da falsidade. As redes sociais dão vez e voz para quem não deveria ter nenhum nem outro, pois ao invés de estar na frente de uma câmera, deveria estar na frente de um livro. O camarada pensa que uma página do Facebook é um certificado de teologia ou de qualquer outra coisa, pois pela quantidade de seguidor que tem, ele pensa que tem autoridade para falar de qualquer coisa, ou ela. Pela pressa de se encher certas igrejas, se dilui o evangelho, e as canções e as pregações são antropocêntricas. É um falso evangelho, são falsas igrejas, falsas pregações, pregadas por falsos pastores que geram falsos crentes. 2 Timóteo 3:5, Paulo disse que no último tempo teríamos muita gente com aparência de piedade. Parece, mas não é. Salmo 51:6, a oração de Davi foi: Senhor, Tu amas a verdade no íntimo.
No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Um advogado recém-formado alugou um espaço chique, não tinha cliente algum, ligou o ar-condicionado, sentou na sua poltrona, pegou o telefone, que horas? Quando chegou alguém lá na porta, ele disse, e a pessoa insistia, e ele dizia, estou fechando um grande negócio, pera aí. Mas o cara continuava batendo, e ele no telefone, pegava caneta, pegava papel, estou fechando aqui um grande contrato, espera. E de repente ele desliga o telefone e vai à porta atender o rapaz. Quando ele abre a porta, o rapaz diz, eu vim fazer a ligação do telefone, eu sou da companhia telefônica. Estamos nos acostumando com a falsidade, com as máscaras. Não dá para ofender, porque se falar a verdade vai sair da igreja, se falar a verdade vai parar de fazer. Então a gente oculta a verdade para que a falsificação, a pirataria gospel se desenvolva nos cultos e nos púlpitos. Quais são as características dos anticristos no meio de nós? Primeiro, perseguição e infiltração. Esses que estavam pregando heresias e caluniando a encarnação e a divindade de Cristo fora da igreja, já estiveram dentro dela. Por isso que no 18 ele diz, são anticristos. Significa falso ungido, mas no versículo 19 ele diz, saíram de entre nós. A igreja vive esses dois extremos de anticristos, que perseguem a igreja. Olhe para a Bíblia Sagrada e você vai ver a multidão que gritava, solta Barrabás e crucifica Jesus. São anticristos. Aqueles que queriam apedrejar Jesus, anticristo. Os assassinos dos apóstolos, anticristo. Os que matam os missionários, a cada 5 minutos morre o crente no mundo por não negar o nome de Jesus. Por quem? Pelos anticristos. E João diz que eles são muitos, versículo 18, eles são muitos, pois eles estão na porta larga, e Jesus disse que pela porta larga passam muitos. Então eles trabalham na dimensão da perseguição, critica a igreja, calunia a igreja, fala mal da igreja, sai da igreja, abre um canal no YouTube com a síndrome messiânica para caluniar a igreja. E uma das bases, um dos argumentos deles é, cola no Pai, confia no Pai, porque eu vim de lá. Oxe, eu cantava o hino da harpa, nós abrimos esse culto em teu nome a Jesus Cristo. Rapaz, eu dormia na vigília no pé da minha avó, nos bancos da igreja. Eu sei de tudo lá de dentro, rapaz. Cresci lá, avô pastor, mãe pastora. Rapaz, eu vim de lá de dentro. Deixa o seu like aí, se inscreve no meu canal para dar uma ajudinha pro chefe aí. Mas é o seguinte, bomba! Vou falar mal da igreja tal hoje. Vou falar mal do pastor tal hoje. O cara tem uma síndrome messiânica, ou seja, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o ungido que vou te ajudar. Você não precisa congregar, só fazer parte do meu canal. Você não tem que acreditar no seu pastor, só acreditar em mim. Ou seja, estão do lado de fora, perseguindo a igreja. E a base que eles usam para se apoiar contra nós é justamente o que João usa para nos confortar. Ele diz, eu sei o que falo porque saí de lá. Então me dê credibilidade. Aí João diz no 19, o fato de você ter saído de nós é a prova de que você nunca foi um dos nossos.
Então você que entrou na faculdade com 3 a 6 meses, já está fazendo parte do grupo FFF, Feminista Feia Fedorenta. Você com 6 meses de faculdade, está dizendo que se descobriu, eu perdi a fé. Mentira, você nunca teve. Você que está desviada, você que está desviado, você que está pensando em sair da igreja, talvez você seja um anticristo no meio de nós. Não é o Eliseu Rodrigues que está falando, é o apóstolo do amor. Olha o apóstolo do amor no 19: saíram de nós porque não eram dos nossos. Se tivessem sido de nós, teriam permanecido conosco, mas saíram dentre nós para que ficasse manifesto que não eram de nós. Anticristos no meio de nós. Eles trabalham pela perseguição, mas tem um pior grupo, é o grupo da infiltração. Se saíram de nós, é porque estavam entre nós. Se saíram de nós, é porque já cantaram com a gente. Tu vê na internet, eu sei que tu vê. Sou macumbeiro agora, eis o quê? Ex-evangélico. Eu sou satanista agora. E tu era de onde? Da Assembleia. De que espírito sois? Esses camaradas estavam no nosso meio. E o que faltou em nós? Versículo 20: vós tendes a unção do santo e podeis discernir qualquer homem. Faltou em nós discernimento, e não é no pastor, não é no pregador, é na igreja. Atos 20, 30, Paulo disse: entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Você já tentou pregar uma mensagem e chegou no púlpito, teve que pregar outra? Você já projetou pregar algo e de repente teve que alterar algo que antecipadamente você tinha projetado? Isso aconteceu com Judas. Não é o Judas lá tribuloso, não. É o Judas da carta aqui do capítulo único. Versículo 3, olha o que ele escreveu: meus queridos irmãos, NTLH, meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação. Sabe o que ele está dizendo? Eu queria pregar uma doutrina soteriológica. Agora olha o que ele vai dizer: então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater em favor da fé doutrinária. Ele está dizendo: eu ia pregar soteriologia, mas eu vou ter que pregar um outro tipo de matéria. Vou ter que ensinar apologética para vocês. Eu senti isso, o Espírito me conduziu a isso. Para que isso, Judas? Olha o que ele diz: pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça de Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. A versão tradicional é assim, transformam em dissolução a graça de Deus. Eles não pregam que a graça liberta do pecado. Para eles, a graça lhes dá autorização para pecar. Só que olha o que ele diz: estão no meio de nós. Está no grupo de WhatsApp que tu está. Tu está inscrito no canal desse anticristo. Tu está seguindo o Instagram desse anticristo. Por quê? Porque tem fama, mas não tem conteúdo. E o que o texto está deixando claro é: infiltração é pior do que perseguição. Porque na perseguição os covardes fogem, só os de verdade ficam. Mas na infiltração até os de verdade são enganados. Anticristos no meio de nós.
Segundo lugar, primeiro é perseguição e infiltração. Segundo lugar, eles são muitos. No versículo 18, muitos anticristos se têm feito. Em Gênesis 3, a serpente falou no jardim. Em Mateus 4, a serpente falou no deserto. Hoje, onde a serpente fala? Onde o diabo está falando? Nas faculdades teológicas liberais, no Facebook, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Se eu não esqueci, se eu já falei. E eles têm muitos seguidores, e pelo fato deles terem muitos seguidores, os seguidores também se tornam anticristos como eles. Cadê os soldados de Cristo? Aí eu olho para você que está me ouvindo e dando glória a Deus. Eu olho para você que está me ouvindo e diz: é verdade. Eu estou vendo daqui, tu fazendo assim, ó, é verdade. Rapaz, é verdade. Você que está dando aleluia, você que está comigo na mensagem dizendo eu creio. Se eu entrar no seu Instagram, eu vou ver alguma mensagem apologética lá contra o falso profeta? Ou eu vou ver linguinha para fora e 2 dedinhos? Eles se multiplicam, eles se apoiam. E os nossos está dizendo, isso é polêmico. E os nossos está dizendo, não julgueis. E os nossos, deixa com Jesus. Não, irmão, a palavra foi confiada a nós, o Espírito Santo foi enviado a nós. Pelo amor de Deus, igreja de Jesus, se o mundo falar de lá para cá, falemos nós daqui para lá. Eu edificarei minha igreja, repete. E as portas do inferno não prevalecerão, fala. Teve gente que não falou para não se comprometer, mas eu te perturbo. Jesus não está dizendo que é a porta do inferno que vem de lá para cá. Jesus está dizendo que porta não vai prevalecer. Porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Então é a igreja que vai daqui para lá. E eles não vão resistir. Pastor, eu sou tímido. Pastor, eu sou tímida. Pronto. Quem é tímido reflete mais. Quem reflete mais tem capacidade de escrever. Então escreve. E posta. Pois eles são muitos. Mas nós, mesmo sendo poucos que lutam na linha de frente, temos o maioral que é Jesus. E o que é que João faz? Como João sabe que eles são muitos, ele diz, eu vou escrever. O que é que Judas faz? Sabendo que eles são muitos, o que é que Judas fez? Eu vou escrever. Tem ateu que tenta te fazer descrer em Cristo. É um anticristo. Só que tem um falso líder que usa a palavra de Cristo de modo distorcido para tomar o lugar de Cristo no seu coração. É um anticristo. Crentes que não amadurecem para depender de Deus em suas decisões. Crentes que não escutam a palavra conferindo as escrituras. Líder só tem a autoridade se sua palavra está baseada nas escrituras, porque só tem autoridade quem foi autorizado. Qualquer falso pregador, falso mestre, que tenta distorcer as palavras de Cristo para que você se submeta ao seu perfil, é um anticristo. Então tem o ateu lá fora e tem o falso pregador aqui dentro.
são anticristos no meio de nós. O que salva? Tem que fazer parte da nossa igreja para ser salvo. Toda seita estabelece a igreja como salvadora. É o anticristo, porque quem salva é só Cristo. O batismo, se não descer as águas, não é salvo, pois é o batismo que salva. Batismo não salva. Batismo é para quem já foi salvo, é para quem nasceu de novo, é para quem se arrependeu do pecado, mas colocam seus costumes, colocam suas ideias acima de Cristo. Se não guardar o sábado, não vai para o céu. É a lei, se não guardar a lei, não vai para o céu. São anticristos, são falsas mensagens, são heresias, bênçãos que não glorificam a Cristo. É o que? São presentes do espírito do anticristo. Eu vou provar no texto, Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E o que é pedir mal, pastor? É não subir no monte para pedir? Não. É não ficar dando glória, glória, glória para receber? Não. É não fazer a campanha do envelope? Não. Olha para o texto: pedis mal, porque pedis para gastardes em vossos deleites. O centro da bênção sou eu. Ele me prospera, eu não ajudo a igreja. Ele me prospera, eu não sustento o missionário. Ele me prospera, não se altera nada de positivo na obra a partir da minha prosperidade. Eu quero para o meu próprio deleite. E a Bíblia me chama de quê? Olha os anticristos no meio de nós: adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Perceba que Tiago diz: você pede para gastar no seu deleite. Adúltero, adúltera. Então o cara ora, porque ele está pedindo para quem? Para Deus. A moça ora, ela está pedindo para quem? Para Deus. Só que Tiago diz: você está orando? Eu estou orando, mas você é adúltero. Você é adúltera. Aí você diz: não, eu não sou adúltera, eu não me envolvo com qualquer tipo de gente. Olha o contexto: amizade com o mundo, intimidade com o mundo te torna inimigo de Deus. Facilitando o contexto, você está pedindo você como noiva do Cordeiro, está pedindo para o seu marido espiritual dinheiro para gastar com o amante que é o mundo. Está pedindo honra, está pedindo exaltação. Quem me viu passar na prova não me ajudou, quando vem na bênção vai se arrepender. Para quê? Para que o mundo, para que eu e o mundo nos alegremos, para que eu, ao estilo do mundo, cresça. Não vou ajudar ninguém, não vou sustentar missionário, só vou passar na cara de quem me humilhou. Eu vou cantar que a roda girou e agora quem está em cima sou eu. Deus fez justiça, viu? Tu não faz comigo mais não, que Jeová está comigo. Ou seja, você se alegra ao estilo mundano. Mas onde está esse tipo de gente? Tiago não escreveu para o mundo, Tiago escreveu para a igreja. Se tudo que você pede é para seu deleite, para que o mundo te aplaude, ou para que você se alegre no mesmo perfil do mundo, o texto está te chamando de adúltero e adúltera espiritual. Presentes do anticristo são as bênçãos que não me fazem glorificar a Deus. Os anticristos têm o seu evangeliquez, são falsos crentes, são falsos ungidos, mas por causa do evangeliquez, a gente dá credibilidade para eles. Pastor, o que é o evangeliquez? Ele dá paz do Senhor, ela dá paz de Cristo, ela até fala paz e graça, paz e irmãos, mas nunca foi justificada pela fé e não tem paz com Deus. É gente que não nasceu de novo.
eles têm o aleluia, aleluia, aleluia. Nos seus shows, eles param os shows imorais. Acabou de falar sobre cachaça, acabou de falar sobre traição, acabou de falar de pegar a mulher dos outros, o homem dos outros. Eu vou te meter chifre e vou me vingar. Aí de repente dá uma pausa, tá lá no seu celular, tu baixou o vídeo porque tu é fã, bora cantar para Jesus. Aí dá uma pausa, coloca o fundo musical e canta a musiquinha para Jesus. Aí os crentes que não discernem os anticristos no meio de nós, que querem usar o nosso vocabulário para aumentar a quantidade de seguidores e alcançar o público cristão, vai lá no comentário e diz: que coisa linda, fulana adorando Jesus. Não está adorando, não. Eu vou provar com 2 textos. Se tu quiser dar glória, dê, e se não quiser, dá também forçado. Salmo 50, Davi, no texto do Salmo 50, o Senhor diz assim: e tu, ó ímpio, o que é que você quer recitando minhas palavras? Tira a minha palavra da sua boca. Ímpio não adora. E João capítulo 4, Jesus disse que a adoração é em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito? É uma adoração resultante da ação do Espírito Santo no meu espírito. Isso se chama novo nascimento. E o que é em verdade? A adoração baseada na palavra. Ímpio não adora, só crente adora, só a noiva adora, só a igreja adora. E sabe o que eu acho interessante, irmão? É que quando esses artistas que usam o evangeliquez para conquistar o público gospel morrem, tu posta uma foto com ele ou com ela de asinha e com a auréola de anjo indo para o céu. Mas você sabe que foi para o inferno. Anticristos usam o nome de Deus, pois eles estão entre nós. Você lembra de Jacó em Gênesis 27? O pai disse assim: Esaú vai trazer a caça. E aí a mãe disse: meu filho, seu pai quer abençoar Esaú e não tu, vai lá no quintal. Aí ele foi no quintal e pegou um cabrito e entrou na presença do pai. Quando ele entrou na presença do pai, o pai disse assim: muito rápido esse negócio, como que essa caça veio ao seu encontro? Aí Jacó disse: Deus trouxe a caça ao meu encontro. Mentira, o cara foi no quintal. Pregadores fazem isso, cantores fazem isso. Deus está me dizendo aqui agora, papai está falando aqui no meu interior. Mentira! Por que é mentira, pastor? Porque toda pregação tu fala isso, irmão. É algo decorado, não é mais sobrenatural. O sobrenatural é acima do natural. Se é todo dia, é comum. E aqueles hinos pentecostais que a gente rodava? Tem um anjo aqui, tem um anjo lá. Eu tô vendo Gabriel aqui, eu tô vendo Miguel ali. Tá vendo nada. Mas se não usar o nome de Deus, se não espiritualizar aquilo que já está revelado e escrito, não terá credibilidade. Se você precisa usar o nome de Deus sempre para dar veracidade às suas palavras, essa é a maior prova de que você é um anticristo, você é um falso crente, você é mentiroso, mentirosa. Amiga, eu juro, ó amiga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, irmão. Pois os anticristos usam o nome de Deus. Lembra de Mateus capítulo 2, versículo 8 e versículo 16? No versículo 8 Herodes diz assim, eu quero ver o menino Jesus. Para quê? Para adorar. Aí no versículo 18 ele mandou matar as criancinhas, pois ele tinha medo do menino Jesus, que veio como verdadeiro rei. O que é isso, pastor? Assassinos disfarçados de adoradores.
anticristos no meio de nós, judaísmo no culto cristão. Por que anticristo? Porque é um falso cristão, é um falso culto, é um falso imitador de Cristo. Usa talite, mas não é judeu. Usa quipá, mas não é judeu. Fica adorando assim, mas não é judeu. Fica carregando arca de aliança, mas não é judeu. Comemora festas judaicas só para enfeitar o culto, mas não é judeu. Apocalipse 2:9. Conheço suas obras, sua tribulação, sua pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:9. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Se mente, é falso. Se é falso e está dizendo que é para a glória de Deus, é um falso culto, é um falso adorador, é uma falsa festa. A mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto, mas a verdade, quanto mais simples, ela é impactante. O cristianismo é simples. Pastor, eu estou assustado. Eu também. Pastor, eu quero respirar. Então bora respirar. Eles não permanecerão. Eu vou repetir, eles não permanecerão. É o que está escrito aqui, ó. Saíram dentre nós. Eu vou repetir, saíram do nosso meio. Irmão, isso aqui é para me alegrar, isso aqui é para nos edificar. Não vão permanecer nos enganando, porque Deus está levantando profetas verdadeiros, está despertando essa juventude para orar. Eu vou falar o que eu sempre tenho dito, já fizeram corte para me xingar, então xinga de novo. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Tem cara de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão e Datã. Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. São anticristos no meio de nós. Mas o texto está dizendo: saíram dentre nós. Pastores, eles não permanecerão. Lembra do Salmo 1? O Salmo 1 começa assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho do pecador. Olha como o diabo não tem pressa em te tornar um anticristo. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda do escarnecedor. Você começa andando segundo as opiniões dos ímpios, depois você para, porque achou legal, vou dar uma assistida, vou dar uma clicada aqui, é só rapidinho, e daqui a pouco você está sentado na roda dos que escarnecem de Cristo, escarnecem do Evangelho, escarnecem dos dons. E aí, pastor, esse é ímpio, mas o Salmo 1 termina assim, ó: o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Aleluia. Eles não permanecerão. É o juízo de Deus sobre eles. Eu vou começar e você conclui. Eu vou começar assim, ó: o juízo de Deus sobre eles, e você conclui assim, ó: não permanecerão. Eu começo: o juízo de Deus sobre eles. Com massa. E para encerrar a mensagem, como não ser o anticristo? Como deixar de ser o anticristo? Porque se Deus me deu essa palavra aqui, agora, é porque tem gente na live que é o anticristo. Tem gente aqui no nosso meio sendo o anticristo. Como deixar de ser? Como não ser? Como não entrar no caminho dessa oposição ao verdadeiro evangelho? Primeiro, se deixando ser exortado pela verdade que já conhece. Está
aqui no texto, versículo de número 21. Não vos escrevi porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis. Eu estou escrevendo de novo a mesma coisa, não é coisa nova para vocês, é porque vocês já conhecem a doutrina. Filipenses 3:1, Paulo disse: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Quantas vezes você já ouviu uma palavra baseada em 1 João 2? Quantas vezes você já ouviu pregadores, pastores nos alertarem contra os falsos cristos e o anticristo? E agora você está aí grudada nessa cadeira, ouvindo essa palavra, dando glória a Deus e mantendo a esperança de que não mais será enganada. Não mais será enganado. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, ele disse: esta é a minha segunda carta. Em ambos eu quero lembrar-lhes dos fatos que vocês já conhecem. Anticristos querem inventar novas teologias, novos métodos, para ver se afaga o coração dos pecadores. Mas os verdadeiros cristos, imitadores de Cristos, não vivem para entreter bodes. Guarde bem a palavra que você tem ouvido. O vovô pregou, a vovó pregou, os seus pais pregaram, seus pastores pregaram. Aí vem eu e prega de novo o que você sempre ouviu. Então não reclame de novo. Talvez a mensagem mude quando você mudar. Mas se você não quer ser um anticristo na igreja, se você não quer se aliar a Satanás na oposição a Cristo, escute a mensagem antiga, porém verdadeira e eterna. Segundo lugar, pastor, eu não quero ser um anticristo, eu não quero continuar um anticristo. Humildade. Saíram de entre nós, estiveram na igreja, cantavam no coral, ouviram o pastor João pregar, mas agora foram crescendo e deixaram de ouvir os pais na fé e quiseram crer nos teólogos que afagam suas curiosidades. Resultado, saíram da igreja, se ensoberbeceram. Tenha humildade para reconhecer que se você não vigiar, você pode se tornar um anticristo. 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa, não é aquele que está, aquele que pensa está em pé, cuidado para que não caia. Saul começou entre os profetas, terminou o seu ministério diante da feiticeira. Judas começou como apóstolo, terminou como apóstata. Levante a mão, por favor. Vou repetir, levante a mão, por favor. Diga: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sustenta-me com a sua graça. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. Você não vai cair, não vai desviar, não vai abandonar a igreja. E você que se desviou, você está sentindo que Jesus está te chamando agora. Volta para casa, volta para casa, antes que Ele volte para arrebatar a igreja. Pastor, eu não quero ser um anticristo. Terceiro lugar, faça parte de uma igreja ungida. Versículo de número 20: vós tendes a unção do santo. Vós é plural, é a igreja na sua coletividade. Não é o pastor que é ungido, não é o pregador que é ungido. O Espírito Santo não foi dado ao pastor, o Espírito Santo não foi dado ao pregador. Ele desceu e encheu a igreja. Vós tendes a unção. Ele
Eles são falsos ungidos na sua individualidade, mas a igreja é verdadeiramente ungida. E se você fizer parte da igreja que tem a presença e a unção do Espírito, você não se tornará um anticristo no meio de nós. Por quê, pastor? Porque a igreja é uma comunidade que exorta um ao outro. Então a irmã mais madura, a irmã mais velha, a irmã idosa, chame as mocinhas da igreja, como Paulo ordenou a Tito, e ensinem elas a serem boas donas de casa. Ensinem elas a amarem as escrituras, a amarem seus maridos, a serem boas mães quando se casarem. Por quê, pastor? Porque é melhor a irmã abrir as escrituras, porque faz parte de uma igreja ungida, e exortar as mais novas, do que ficar fazendo fofoca, desprezando as mais novas, xingando as mais novas. Isso não é igreja. A igreja é uma comunidade que um exorta o outro. Lembra de Mateus 18? Se teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o irmão. Mas se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas. Isso é uma igreja ungida. Vós tendes a unção e sabeis tudo. Chamou 2 ou 3 testemunhas, 2, 3 líderes, 2, 3 crentes sábios, e quem pecou não quer ouvir vocês. Aí a Bíblia diz: fala para a igreja. É um anticristo no meio de nós. Está aqui, mas despreza os dons. Está aqui, mas zomba do pentecostalismo. Está aqui, mas nos cantinhos fica falando mal dos cultos e da igreja. Criam facções na igreja. As irmãs têm seus grupinhos de fofoca, os jovens têm seus grupinhos de calúnia, os varões têm seus grupinhos de preferidos. Isso não nos torna uma igreja ungida. Igreja ungida tem óleo do Espírito, tem discernimento do Espírito, para sararmos uns aos outros. Quem na sua igreja não aceita ser exortado é um anticristo, é um instrumento de Satanás na igreja. Pastor, eu não quero ser um anticristo. Então, primeiro, já falei, escute a verdade que já conhece. Segundo, tenha humildade e saiba que você pode cair se você deixar de orar, deixar de jejuar. Terceiro, faça parte de uma igreja ungida, verdadeiramente ungida, que abre as escrituras para auxiliar um ao outro. Último lugar, eu vou te assustar, mas isso que é bom. Pastor, não quero ser um anticristo. Seja como Tomé. Ouvi 3 aleluias, 1 aleluia e 2 ali. Dentre os discípulos que andavam com Cristo, ou tu é um Judas, ou é um Tomé. Ninguém é tão perfeito como Cristo. Ficou melhor? Tá certo. Então vou repetir. Se você não quer se tornar um anticristo, seja um Tomé, senão tu vai ser um Judas. Agora tu acordou. É que o Judas é tudo na calada, Max. O Judas é sempre às escondidas. O Judas identifica pelo beijo no rosto, mas odeia Jesus no coração. Agora, o Judas nunca fala de modo audível. Agora Tomé não. O que é o falso que se mascara? O que é o falso que se disfarça? Judas era apóstolo, expulsava demônio, curava os enfermos. Judas era o cara da confiança de Jesus. E Tomé, o bichinho até hoje apanha. Agora fica comigo, Marcos 16, 14. Jesus apareceu aos 11 e lançou, permita-me fazer aqui com vocês, a
apareceu aos 11 e olhou para eles e disse assim, ó: vocês são incrédulos de coração. Por quê, Senhor? Porque vocês não acreditaram que eu estou vivo. Então não foi só Tomé. Mateus 28, 17 diz assim, ó: quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Lucas 24, os dois no caminho de Emaús estavam indo para Emaús, porque disseram assim, ó: a gente não viu, e as mulheres que disseram que ele está vivo também não viu ele. Aí nós não acreditamos porque nós não viu. O que é que Jesus disse? Tolos, nécios, e a gente só bate no tom. A questão, irmão, é que Tomé falava, Tomé não mascarava. Lá em João 14, Jesus pregando, olha que coisa linda: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar, e virei outra vez para vos buscar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais. Aí Jesus olhou para eles e disse assim, ó: e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí a maioria deles ficaram como a gente fica no culto. É verdade, aleluia, entenderam nada? Amém, forte, mistério. Tomé olhou para um lado, olhou para o outro e disse: Senhor, ninguém aqui sabe o caminho. Quem é o caminho? Ah, se não fosse Tomé, Jesus se levantou e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para de disfarçar. Procura o irmão que te ofendeu. Procura o herege. Essas polêmicas que tu já me viu aí se envolver, eu já mandei e-mail, eu já mandei zap e me ignoraram. Aí continuaram fazendo bobagem, vai ter que apanhar publicamente, porque quem peca publicamente tem que ser exortado publicamente. Não deixe essa mágoa se desenvolver no seu coração. Não fique perdendo o sono. Abre a boca e fala. Não disfarce no culto. Tu passou o dia murmurando. Aí chega aqui o pregador empolga. Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Abre a boca, crente frio. Aí você forte. Aleluia. Você não está sentindo nada. Faz igual o pai daquele menino endemoniado. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Não dê aula de teologia para Deus quando for orar. Tem gente que coloca o fundo musical top e começa a orar pregando para Jeová. Não! Para de ser bestalhado. Vá conversar com Jesus. Vai chorar na presença dele. Vá dialogar com ele. Outra coisa, tu tá orando lá, aí orou 1 hora, aí sai do quarto assim, ó: gralha. Foi o que, varão? Tava orando. Quantas horas? 1 hora de joelho. Quem falou? Eu falei 1 hora. Só você falou? Sim, então você não orou. Se orar é dialogar com ele, você sozinho fala 1 hora, você não escutou ele? Tô indo orar, coloca lá no Facebook, tô indo orar. Quem te perguntou? Já leu Mateus 20? A mãe dos 2 filhos de Zebedeu, a mãe do John e do Tiago, James. A Bíblia diz que ela veio publicamente e caiu de joelho assim, ó. Aí Mateus diz, ela adorou. Aí todo mundo vendo aquela mulher de joelho na frente da multidão. Menina, essa é crente, ó, de joelho. Olha a resposta de Jesus para ela. Pede, o que você quer?
Diz que foi orar, mas só foi pedir. Não disfarce. Fé não fingida habitava em Timóteo.